Vamos lá, galera. Capítulo 5 começando. Capítulo de combinação simples. Esse capítulo aí é a partir deste capítulo que você começa a sofrer na análise combinatória. Aí você vai dizer, pô, professor, já estou sofrendo faz tempo. Não. Sim, claro, combinatória normalmente é difícil mesmo. Mas a partir de combinação simples você realmente consegue ganhar infinitas possibilidades para criar questão difícil. Então, vamos gastar aqui nesse capítulo 3 semanas. Você vê que é um capítulo importante. Então você vai ter um baque aí na hora de começar a resolver as questões. Isso é normal, não é para ficar desesperado, isso é normal. A gente vai gastar 3 semanas aí para mexer nesse capítulo. Então você não vai ter que terminar de fazer as questões desse capítulo agora. Você tem 3 semanas aí para conseguir ir adquirindo o aprendizado e para conseguir fazer o que tem que fazer nele. E vamos lá, vamos devagar. Primeiro, vamos deduzir a fórmula, deduzir a fórmula e entender o contexto de uso da fórmula. Isso aí é razoavelmente tranquilo. Depois, que é o grande problema, é como é que se aplica para as questões. E qual é o problema da combinação simples, afinal de contas? É esse problema aqui, ó, de dados N objetos distintos, quantos grupos de K objetos podemos formar. O grande lance aqui é que eu quero formar grupos. Quero formar grupos, eu poderia escrever também aqui quantos conjuntos de K elementos eu posso formar. O grande lance aqui é que, até botei aqui embaixo, ó, é importante. Nesse contexto de combinação simples, por isso que esse capítulo está separado dos outros, a ordem de escolha das coisas não importa. Então, quando eu faço aqui, imagina esse exemplo que eu estou fazendo. Eu tenho 7 objetos e eu quero formar um grupo com 3 objetos. Vamos supor que os 7 objetos sejam esses aqui. A1, A2, A3, A4, A5, A7. Se eu quero formar um grupo com 3 objetos, o que importa é só quem vão ser os 3 objetos. Então aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo de grupo que foi A1, A2 e A6. Ali tanto faz se vai ser A1, A2 e A6, se vai ser A1, A6, A2. O que importa para um grupo? O que importa para um conjunto? Eu poderia até botar aqui também assim, ó. O que importa para um conjunto? Para um conjunto, o que importa é quem está lá. Se foi o A1 foi escolhido primeiro, se foi o A2 foi escolhido primeiro, não interessa. Eu não estou colocando os objetos em fila. Eu estou simplesmente formando um conjunto, só me importa quem está e quem não está. E aí a fórmula da combinação simples, primeiro os símbolos, Tem 2 símbolos possíveis. A gente pode botar o símbolo assim, que a gente lê N escolhe K, de N objetos eu escolho K objetos. Ou a gente pode botar assim, com esse símbolo, CNK, que é o combinação de N objetos tomados K a K. Assim ficou bem esquisito, Eu particularmente prefiro falar assim, de N escolho K, ou N escolhe K, porque é bem o que está acontecendo mesmo. Eu já consigo até resumir qual é o coração da definição. Aí a fórmula fica essa aqui, meio feia, fica N fatorial sobre N menos K fatorial sobre K fatorial. Agora, por que vem essa fórmula? Para mostrar isso porquê, eu preferi fazer com um exemplo numérico. Então, imagina que eu tenha 7 objetos e eu quero formar um grupo de 3 objetos. Aí eu tenho aqui 2 exemplos de grupo que eu poderia formar a partir desses 7 objetos. Um grupo é o grupo que tem o A1, A2 e o A6. O outro grupo é o grupo que tem o A3, o A6 e o A7. Aí, para deduzir a fórmula, tem gente que... Você pode tomar vários caminhos, Um caminho muito comum para deduzir a fórmula é pensar primeiro em arranjo e depois ajustar. Repare, inclusive, que isso aqui, só essa parte aqui, é a fórmula do arranjo. Aí tem esse ajuste aqui do K fatorial. Como é que é esse raciocínio pensando em arranjo? No arranjo a gente faz isso aqui, um negócio parecido, Só que no arranjo tem um plus a mais, que é, no arranjo eu tenho N objetos, eu escolho K objetos e os coloco em fila. É essa parte vermelha. Justamente como na combinação simples a ordem de escolha não importa, então se ali é A1, A2, A6, se é A2,
A6A1, se é A6, A1, A2, como a ordem não importa, a gente divide pelo fatorial das permutações dos K-objetos. Então essa é uma forma de pensar na combinação simples a partir de arranjo simples. Mas eu não deduzi assim. Eu vou deduzir a fórmula de combinação simples pensando em permutação com repetição. É mesmo? É o seguinte. Eu vou pensar da seguinte maneira. Quando eu vou formar um subconjunto, isso a gente já viu em outros momentos, formar um subconjunto a partir de um conjunto, a gente viu que é basicamente perguntar se sair perguntando para os elementos se eles querem ou não participar do seu subconjunto. Então, na hora que eu formei aqui esse subconjunto, por exemplo, A1, A2, A6, o que aconteceu? O A1 disse sim, ele quis participar. O A2 também disse sim, ele quis participar. Do A3 até o A5 eles falaram não. Aí o A6 disse sim e o A7 disse não. Quando eu formei esse grupo 2, que é A3, A6 e A7, os dois primeiros disseram não, o terceiro disse sim, o quarto e o quinto disseram não, o sexto e o sétimo disseram sim. E aí o que acontece? Justamente pela ordem não importar, aonde estão os S's? Não interessa aqui, não tem distinção entre o 1 e o 2, nesse caso, por exemplo. Eu estou usando a mesma letra. O A1 disse sim, o A2 disse sim. É tudo S. Não é um S1, um S2. Sim é sim. Quem disse sim é uma coisa, quem disse não é outra coisa. Aqui o que importa é que eu tenho 3 caras disseram sim e 4 caras disseram não. Mas logo, decifrando, né, criando um código para a formação do subconjunto, com esse sim e não, de acordo com ele participa do subconjunto ou não participa do subconjunto, eu posso dizer que esse conjunto que eu criei de 3 elementos está associado a essa sigla aqui, SSNNNSN. Esse outro subconjunto está associado a uma outra sigla, que ficou NNSNNSS. Mas o que todos eles, o que esses dois têm em comum e qualquer outro subconjunto teria em comum? No final das contas aqui, eu tinha 7 elementos, então eu vou ter que ter 7 letras. Dessas 7 letras, 3 delas vão ter que ser S, porque eu estou formando um subconjunto de 3 elementos, então 3 elementos vão ter que dizer sim, e 4 estão com N, porque 4 vão ter que dizer não. Então, eu já faço uma associação direta. O número de combinações aqui, né, que é o 7 escolhe 3, coincide com o número de permutações com repetição de 7, 3, 4. E que fórmula é essa? É 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial. É isso aqui, pô. N fatorial, que seria o 7 fatorial. Aí tem o K fatorial, que foi o 3 fatorial que apareceu ali. E esse N menos K fatorial é justamente o 4. Porque 7 menos 3 dá 4. Então tá aí a fórmula. Não só deduzir a fórmula, como mostrei para você que existe um paralelo entre permutação com repetição para 2 objetos, né? Só tem aqui 2 letras, SN. Existe um paralelo de permutação com repetição de 2 objetos com combinação simples. Aí tá aí a fórmula. Nos próximos vídeos eu vou começar a resolver exercícios, né? Porque combinatória sem exercício não adianta nada. Valeu?